De novo, gente. Bom, a gente vai retomar o estudo do texto do Jean Concontru, Criação e Completude. A gente parou na instância 25, que diz o seguinte: ao praticar dessa forma a meditação sobre a natureza da mente, o poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior, tornando desnecessária qualquer coisa que seja além disso. Entretanto, a maioria das pessoas conhece muito pouco sobre a prática da meditação na natureza da mente e, dessa forma, a sua meditação torna-se efetiva. A gente comentou nos dois últimos encontros essa referência à prática da meditação na natureza da mente, que é uma prática bastante sutil, que em geral ela é apresentada depois que o praticante já tem alguma familiaridade com os ensinamentos do Sr. Buda. Como a gente já falou, existe uma perspectiva dos ensinamentos do ponto de vista mais convencional, na perspectiva do caminho Mahamudra, por exemplo, o caminho tradicional, em que o praticante vai estudar as preliminares comuns, refletir sobre ela, né, sobre elas, a preciosa existência humana, a impermanência dos fenômenos compostos, a lei de causalidade, a insatisfatoriedade do ciclo de renascimentos, do samsara. Depois se faz as práticas preliminares, tomada de refúgio, bodhicitta, prática de Dorje Sempa, oferecimento de mandala e guru yoga, e a partir daí, ou às vezes paralelamente a isso, já se inicia um caminho da prática de Shiné, de calma mental, de Raton, que é a meditação analítica. Paralelamente a isso também pode-se fazer as práticas de compaixão, por exemplo, a prática de Lojong, e tudo isso conducente à prática do Mahamudra, né? Por exemplo, as práticas das divindades de criação e completude invariavelmente vão permear um caminho, digamos, progressivo também como esse, né? Uma maneira mais sutil de se praticar esse caminho é por meio das práticas que envolvem o corpo sutil e envolvem, portanto, as yogas, né? Então, as 6 yogas de Niguma, as 6 yogas de Sukhasidi, as 6 yogas de Naropa. Claro, pressupõem um certo amadurecimento do praticante, mas elas vão lidar de uma maneira a trabalhar os canais, os ventos sutis, a essência, como uma maneira de você também alcançar o estado de Buda. E a prática da meditação na natureza da mente, ela é bastante sutil e ela invariavelmente pode fazer uso dessas outras maneiras de você praticar os ensinamentos do Senhor Buda, mas ela é, digamos, ela é mais direta, né? E ela pressupõe algum nível de amadurecimento do praticante, seja por meio dessas outras práticas que eu mencionei, ou por uma conexão kármica, em que o mestre é capaz de apontar a natureza da mente do praticante, ele simplesmente reconhecer aquilo que já está presente desde sempre. E o que ele está dizendo aqui é que é um pouco o que eu acabei de dizer, né? Ao praticar dessa forma, a meditação na natureza da mente,
Ah, o poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior. Essa capacidade de reconhecer a natureza da mente a partir de uma atitude de abertura em relação ao mestre, de confiança, de respeito, que faz com que, por meio dessa abertura, desse portal, o praticante, um portal que não é místico, que não é iluminado, fogos de artifício, não, uma abertura na tua consciência para simplesmente enxergar um óbvio, mas que a gente não invariavelmente deixa escapar da nossa percepção de realidade. Então, por isso, a prática da devoção, como eu mencionava para vocês, o próprio Rinpoche fala isso também no vídeo, tal, associado a essa abertura de mente que faz com que você seja capaz de reconhecer, quando o mestre aponta, a natureza da mente. Mas aí o texto está dizendo, né? Ah, quando a prática é feita dessa forma, ah, torna-se desnecessário qualquer coisa que seja além disso. Todas essas formas mais ou menos elaboradas e daí por diante, o texto está dizendo, ao praticar dessa forma a meditação sobre a natureza da mente, o poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior, tornando desnecessária qualquer coisa que seja além disso. Por isso essa centralidade particular, né, do budismo Vajrayana em relação à questão da devoção. E por isso que a gente recita no texto de Dajjal Tuma, e eu falava, prestem atenção no que a gente está recitando, como é ensinado, a devoção é a cabeça da meditação. O lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. Isso é uma maneira, então, de você alcançar o sentido último da prática. Aí o texto vai dizer, entretanto, a maioria das pessoas conhece muito pouco sobre a prática da meditação na natureza da mente. E dessa forma, sua meditação torna-se inefetiva. Significa dizer que se a gente fica falando muito sobre a prática da natureza da mente, mas não há uma familiaridade sobre ou uma abertura genuína de coração para a compreensão do sentido do que se trata aqui, essa é uma prática de meditação que se torna inefetiva. E a gente acaba banalizando aquilo que parece que é muito simples e parece sem valor. Então, a ideia de você ter um cuidado com a prática da natureza da mente não é para guardar um segredo e torná-lo inacessível só para aqueles alunos especiais, e daí por diante você vai apresentar um ensinamento dessa natureza, mas é porque de certa forma, tem momento e hora para se apresentar uma prática dessa natureza, senão ela se banaliza e se perde algo que é muito precioso. Ah, em algumas circunstâncias, no entanto, dependendo da abertura da mente, do coração do aluno, numa conversa que pode parecer ser muito despretensiosa, pode haver um ensinamento direto acontecendo. Vai depender da, como eu falo, da verdadeira abertura no coração do aluno para de repente o ensinamento vem dar aquele aha moment, né? Aquele momento. O próprio Rinpoche falou que em algum momento dos seus vídeos ele falou às vezes isso pequenas experiências dessa natureza pode vir quando o professor dá um ensinamento ou quando você está lendo um livro, quando você vê alguma coisa e vem um insight, você fala, cara, veja assim, então não é que necessariamente esse tipo de prática que, né, eles falam em inglês pointing out instruction, assim, né? Ela é marcada por uma solenidade num determinado momento que o mestre vai apontar a sua natureza da mente.
É no momento em que há um total relaxamento e abertura, né? É, eu não vou saber contar direito, mas o Mingyur Rinpoche conta a história do Patru Rinpoche com um aluno super dedicado, que queria conhecer a natureza da mente, mas nunca conseguia e tal. E aí, num determinado momento, ele tá à noite, né? O Patru Rinpoche tá, enfim, né, nos lugares onde ele praticava e daí por diante. E aí o aluno senta do lado do Patru Rinpoche. E aí já não tá de noite, né? Os cachorros estão voando, tem as estrelas no céu e daí por diante. Eles estão olhando para cima e aí o aluno fala para o mestre, né, para o mas mestre, né, eu não consigo alcançar o que é a natureza da mente, eu não consigo ter essa realização. E aí mais uma atitude totalmente sincera com o professor, né? Eles estão os dois olhando para o céu, assim. Enfim, eu não vou saber contar direito a história, mas em um determinado momento eles estão olhando para cima, para o Rinpoche, falar, né, é muito difícil. É... Então, tá vendo essas estrelas? Aí eu não tô olhando para cima. Tá escutando esses cachorros latindo? Aí sim, tá bom. Tem um ensinamento muito bonito do Buda Shakyamuni, né? Fala, mas só no budismo Vajrayana e tal, que tem essas coisas e tal. É, é um ensinamento maravilhoso, né? Aquele ensinamento em que o Buda está sentado, está todo mundo esperando o ensinamento, aí o Buda vai e levanta uma flor de lótus. E tá todo mundo conversando e tal, não sei o quê, mas tem um aluno que olha, é dessa sutileza o ensinamento. Mas o que o texto está dizendo é que como as pessoas não têm muita familiaridade, veja, é, isso pode parecer a coisa mais banal do mundo, concorda? Duas pessoas trocando ideia, olhando para essas estrelas, uma pessoa levantando uma flor e nada parece estar acontecendo, mas então é aqui o texto quando está falando da prática da natureza da mente está falando dessa riqueza, dessa joia. E aí ele vai dizer, mas como invariavelmente as pessoas é, não estão prontas para alcançar a dimensão disso, todos esses meios hábeis que a gente apresenta aqui se mostram pertinentes, entende? Daí a fase de criação, a fase de conclusão, onde eu vou começar a fazer toda uma visualização. O que, que a gente faz na prática da criação e da conclusão? Eu uso a minha consciência mental, a minha capacidade imaginativa de visualizar uma divindade nova na minha cabeça, de irradiar luz, de eu me tornar divindade, de fazer louvações e daí por diante, para depois dissolver e o quê? E permanecer no estado que não é novo. Quando a gente está na fase de completude, de conclusão, em que eu dissolvo tudo, eu coloquei alguma coisa que estava fora, dentro de mim, eu só voltei àquilo que já é, mas aquilo que já é sempre escapa, ou constantemente está escapando da minha percepção da realidade. Por que eu estou falando tudo isso para você? Então, quando eu dissolvo, eu volto, mas eu volto no fundo, gente, não tem nem voltar para nenhum lugar. Essa ideia de um lugar aqui e um outro ali para onde eu volto, ela é uma construção, é uma maneira de se relacionar com a realidade sempre baseada a partir de uma dualidade. Não tem nenhuma saída, nenhum retorno.
Assim como quando se fala, mas ó, o samsara não tem nem início e nem fim, isso ofende a minha racionalidade sobre, sobre algo que eu tenho que me convencer de que não começou e nunca vai acabar. Como assim? As coisas começam e terminam e daí por diante. A perspectiva dos ensinamentos do Sr. Buda, assim, você precisa colocar só um elemento nessa história para ele dar todo sentido. É a percepção de que tempo é uma convencionalidade. Se eu estou olhando para a realidade a partir da convenção temporal, isso parece fugir da minha compreensão. Mas se eu tiro esse conceito de temporalidade sobre as coisas, qual é o sentido de falar entre início e fim? O que não significa dizer que as coisas não, que a realidade não possui uma dinâmica. As coisas estão em movimento. Esse é o aspecto claridade da mente. Veja, pensamentos se manifestam, ah, eu sinto cheiros, eu toco coisas e daí por diante. Há uma lógica de causalidade, trago esses dois elementos, há uma lógica de causalidade que se impõe sobre uma dinâmica de realidade, o que não significa dizer que existe tempo. Eu vou repetir. Há uma causalidade, há uma dinâmica de causalidade que se impõe, que reflete, digamos assim, uma dinâmica de realidade, ou seja, uma realidade que não é estática, ela é dinâmica, ela está em constante transformação. Isso tem a ver diretamente com o aspecto de impermanência de todos os fenômenos, o que não significa necessariamente que existe uma lógica temporal, como a gente constrói a ideia de temporalidade. Porque o que eu acho que é passado, quando estava acontecendo, simplesmente estava acontecendo. E agora eu atribuo uma lógica de que algo se passou, mas isso, na verdade, é um pensamento que se manifesta aqui agora. O futuro, que é alguma coisa que ainda vai acontecer, e daí, quando estiver acontecendo, vai ser agora. E esse agora pressupõe algo que não seja agora, mas é desde sempre. Então, passado, presente e futuro colapsa sob essa perspectiva. E o que há, fundamentalmente, é uma dinâmica de lucidez, percebendo o movimento dos fenômenos, para além de uma lógica de temporalidade. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês, porque no fundo, não tem um. Eu saio de um lugar para voltar para o outro, para ir até um lugar e voltar ao mesmo. Quando eu estou pensando na prática da divindade, daí por diante, é porque quando eu estou no estado de conclusão, eu tô naquilo que sempre foi já. E eu não parti, não fui daí por diante. Mas como isso pode até fazer sentido numa perspectiva conceitual, mas é difícil eu tocar isso como um modo de ser, a prática da divindade vai trabalhar sobre essas categorias, de que eu tenho um momento em que eu desenvolvo uma visualização para depois abandonar a visualização e voltar naquilo que naquilo que possibilita essa visualização. Eu estou falando do aspecto vacuidade da mente, a partir a partir daquilo que parece ser um nada, toda uma experiência se manifesta na minha consciência mental, eu visualizo a divindade, daí por diante e tal, e é uma capacidade de conhecer essa experiência mental que se manifesta enquanto eu faço um exercício deliberado de visualizar uma divindade. Para, em determinado momento, eu dissolver essa visualização e permanecer no quê? Nessa lucidez, que vai continuar percebendo toda a dinâmica dessa sala, sem fazer um esforço deliberado de criar ou não criar algo, desde sempre. E aqui eu vou entrar em particular num comentário que o Trango Rinpoche faz a respeito de algumas. Então, assim, fechando o enorme parênteses aqui, mas voltando para o texto, mas olha, prestem atenção, absolutamente vinculado a tudo isso que eu estou dizendo para vocês,
O Drango Rinpoche, então, e aí eu já mencionei para vocês, o texto ele começa agora a ficar e dialogar muito com essa perspectiva da prática da natureza da mente, e os mestres costumam dizer, a gente, né, eles nem costumam dizer, eles não falam muito a respeito disso. Então vocês vão ver, né, dos 7 vídeos que o Rinpoche deu os ensinamentos sobre criação e completude, a partir de agora, as 45 instâncias ele vai dar em um vídeo e meio só. O Trango Rinpoche ele começa a trazer várias aparentes digressões sobre o texto raiz especificamente, porque ele começa a ficar muito sutil, esse texto de criação e completude. Dentre essas, bem entre aspas, digressões, o Trango Rinpoche ele traz uma diferença particular da prática das divindades nas diferentes escolas do budismo tibetano, na linhagem Nyingma e na linhagem Sarma. A linhagem Nyingma, que é a mais originária, né? A linhagem Sarma, todas as linhagens que sucedem depois a fundação, né, do budismo tibetano por Guru Rinpoche, Shantarakshita, no século VIII e tal. Como a gente já mencionou em outras ocasiões, o budismo ele tem um momento de efervescência e depois de decaimento, digamos assim, né? Porque a prática Dzogchen, a prática Nyingma, ela é uma prática muito direta, ela vai dialogar diretamente com essa perspectiva da prática, como a gente menciona aqui, da prática da natureza da mente, mas o próprio texto vai dizer, né, ó, todas as diversas denominações como Mahamudra, Dzogchen, caminho do meio, intenção iluminada absoluta dos vitoriosos, natureza intrínseca, paramita da sabedoria, Sherab, visão, meditação e ação, e assim por diante, são vários termos bem relevantes nos ensinamentos do budismo tibetano, né? Quando eu estou falando em Dzogchen, Mahamudra, em Sherab, em paramita da sabedoria, visão, meditação e ação, são vários conceitos extremamente importantes que estão dizendo, o texto está dizendo, indicam que nem a mente em si, nem a verdadeira natureza dos objetos possuem qualquer realidade inerente e estão além de qualquer intelecto ou expressão. Esse único ponto pode ser tido como a síntese de todos os ensinamentos. Assim, é o sentido último da prática, independentemente da maneira como você conceitualiza ele na perspectiva do Dharma. Essa prática que eu estou mencionando para vocês, mais direta, que vai tratar justamente dessa perspectiva, né, que a gente conceitua aqui como sendo uma prática relacionada ao reconhecimento da natureza da mente, mas poderia ser a prática de Mahamudra ou Dzogchen, daí por diante, a mais direta, a mais profunda, ela é a essência da prática Nyingma. E sob uma determinada perspectiva precipitada, ela pode pressupor a ideia de que não importa aquilo que você faça. Toda experiência, no sentido último, é a expressão manifesta da natureza da mente. E isso, precipitadamente, pode ser entendido de que, bom, então eu posso fazer qualquer coisa, não tem uma acumulação de mérito, não tem uma atitude virtuosa e daí por diante. Então vejam como esse é um ensinamento extremamente profundo, mas que quando não é compreendido, ele vai gerar várias degenerescências. Bom, porque a gente pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. E de certa forma, o budismo experimentou, então, o reflexo dessa perspectiva precipitada de compreensão do Dharma, que gerou uma certa degenerescência nos anos seguintes do assentamento do budismo Vajrayana no Tibete. Foi então que, no século XI, a convite do rei tibetano, chega a Atisha, no Tibete, que era um grande praticante Kadampa. A linhagem Kadampa é uma linhagem marcada por práticas monásticas, com um código de ética, de condutas bem marcado, e é também nessa época que Marpa vai para a Índia, recebe os ensinamentos de Naropa, né, que recebeu de Tilopa, que um Puneljor, o mestre da nossa linhagem, vai para a Índia, vai receber os ensinamentos de Niguma, Sukhasidi, Maitripa, Dordidempa, enfim, Raula.
E eles trazem o budismo, eles renovam o budismo no Tibete, e é o que se chama escola Sarma, a escola que corrente Sarma, a que o Trango Rinpoche está fazendo referência aqui, em que, de certa forma, vão promover essa renovação, esse, digamos, renascimento do budismo tibetano, e cada uma dessas... Então, assim, quando eu estou falando em escola Nyingma, estou falando do budismo mais Vajrayana, mais originário no Tibete, Sarma, as outras linhagens, né? Kagyu, Sakya, Kadampa, que depois vai se tornar Gelupa, linhagem Champa, Jonampa, Cho e daí por diante. Ele vai trazer algumas diferenças aqui. Isso aqui é só um contexto histórico que eu estou passando para vocês, mas que vai chegar ao ponto que eu mencionava, sobre o qual eu tratava com vocês. O texto vai dizer o seguinte: como mencionei, há muitas variações nessas práticas da etapa da criação quanto ao procedimento, ao estilo e ao conteúdo. Então, existem várias práticas diferentes de divindades. A gente sabe aqui, a gente faz Tiresi, Sangue Mela, Mahakala, Tara Verde. Uma prática em particular, que a gente vai fazer uma referência aqui, é a prática de Tara Branca. Cada uma vai ter as suas características. Por exemplo, a introdução do budismo no Tibete ocorreu em 2 períodos. A disseminação inicial dos ensinamentos durante o século VIII e IX levou à chamada tradição antiga ou Nyingma. A subsequente renovação da doutrina com a introdução de novas traduções advindas da Índia no século XI levou à chamada tradição nova ou Sarma. Era aquilo que eu mencionava para vocês. O estilo e os procedimentos das práticas da etapa da criação nas tradições Nyingma e Sarma variam bastante, pelo menos quanto à aparência e ao método, mas não a diferença quanto à eficácia em efetivamente purificar os kleshas. Lembra, a gente está numa maneira de apresentar o texto pelo Trango Rinpoche, escrevendo um aspecto fundamental na prática da criação e completude sobre a perspectiva da purificação dos clashes, assim, das visões errôneas que a gente tem da realidade. Então, a prática da divindade, como a gente já mencionou em vários encontros aqui, ela vai purificar de diferentes formas de experiência de realidade, vai purificar renascimento de útero, de ovo, de calor. Lembra? A gente já mencionou para vocês. Todas as etapas da fase de criação e conclusão, elas estão associadas a uma forma de perceber a realidade, de certa forma, delusória, e a prática da divindade tem a maneira de purificar sobre essa perspectiva, essa visão errônea. Não é uma prática de purificação porque cometemos vários pecados e precisamos nos purificar e daí por diante. Nós estamos falando aqui de uma... No fundo, o ensinamento do Sr. Buda tem a ver fundamentalmente com uma visão equivocada da realidade. A gente já falou várias vezes aqui da perspectiva delusória de se relacionar com a realidade. Né? Aquela lógica de eu estar sentado de frente para uma parede em branco, passando um monte de cor ali, eu estou numa poltrona sentada, e o que a gente faz quando a gente está no cinema, se não ficar chorando para a parede, ficar rindo para a parede, se preocupar com as coisas? É muito, muito louco isso, né? Como isso vai, como é que essas coisas vão se constituindo, né? Assim, ontem eu estava vendo, o meu filho tem parentes aqui de novo, tá? Eu volto. Eu não vou perder o ponto. Tava lá em casa e o Fernando ele não gosta muito de ver televisão, filme assim, né? Ele gosta de jogar bola. Aí estamos lá e tal. Aí tava, eu tava cansado já de jogar bola. Falei, cara, preciso dar uma parada aqui. Falei, vamos ver um filminho e tal, né? Aí, então, não, mas eu não gosto. Falei, não, aí apareceu lá um filminho, ou seja, caixa, luzes, né? Não vamos perder essa perspectiva. Uma caixa preta, agora mais fininha, porque as televisões também, com umas cores passando ali, eu e ele lá, um filminho sobre um menininho que mora com os pais numa estação estelar. E aí começou ali o pai com a mãe, o filhinho, filho único, né? Então ele já acho que já rolou uma identificação. Tomando café, aquela coisa bem, bem gostosa, estão lá, mas assim, super curioso, porque é o café da manhã, umas coisas meio estelares, então eles comem uma pílula que tem sabor
laranja, enfim. E ele começou a se interessar, ele viu um pai, uma mãe, um filhinho e vários, o que capturou, né? Ficou. Num determinado momento, acontece lá um acidente no meio da historinha, bate um cometa na nave espacial onde eles estão e tal. Eu sei que o menino entra numa cabine dentro da nave, que ejeta ele para um lado, fora da cabine. Os pais, pai e mãe, vão para uma outra cabine, injeta para o outro lado, e aí bate um asteroide, explode a nave, e aí é aquela imagem das duas naves saindo, o pai e a mãe indo para um lado e o menininho indo para o outro. É óbvio que ele já mega se identificou. Mas lembre-se, tela preta, cores. Aí começa a saga do menininho que vai para um planeta e aí é, a nave tem um robozinho com inteligência artificial que vai salvando o menininho dos perrengues que ele encontra lá com os ETs. É uma história mó legal, assim, tal. Só que tem a perspectiva, o menininho fala, mas cadê meu pai e minha mãe? E aí falou, ó, a gente tem que ficar olhando para cima, porque eu emiti, o robozinho fala, um sinal que manda um sinal para umas sondas que estão lá no espaço, e em algum momento teu pai e tua mãe vão ver o sinal e vão saber que a gente está nesse planeta. Tá bom? E aí a historinha vai desenrolando, tá, mas o Fê, 10, 15 minutos. Mas cadê o papai e a mamãe deles? E cadê? E tal. Cara, 10, 15, 20 minutos assim, cara, eu nunca consigo um filminho que entretenha ele. Que justo esse filminho que tava nesses canal Gloob Gloob, sei lá o que, entendeu? Pá, fisgou. Veja, todos os nossos elementos constituintes no filme, né? Um filhinho único, um pai, uma mãe, um sentimento de abandono. O Fernando está no momento agora de lidar com essa experiência da morte, dos pais, dos amiguinhos que se separaram, de não sei o quê. Então, assim, há toda uma projeção da experiência de realidade dele, aquela caixa passando em cores ali, entendeu? E toda uma projeção de realidade acontecendo. Ele tomando aquela realidade como absolutamente verdadeira e dialogando com a própria experiência de realidade dele nisso. Já viu isso acontecer nas suas próprias vidas? É ou não é que a gente passa uma vida inteira, não só diante de uma parede, que a gente também vai no cinema e sofre e ri e tal, alucinadamente com uma parede, umas cores em branco, mas a gente também não projeta toda a nossa experiência confusa de realidade a partir de tudo aquilo que compõe as nossas estruturas subjetivas em relação àquilo que a gente percebe da realidade. Mas é uma viagem, eu queria dizer, Fê, isso é um filminho. Porque eu tô na cena vendo que aquilo é uma experiência ilusória. Mas ele tá tomando aquilo como uma realidade. E ele começou a chorar. Eu falei, Fê, vamos mudar de canal. Daqui a pouco, quando o papai e a mamãe deles aparecerem, a gente volta e tal. E começamos a ver um negócio. Deu uns 15 minutos, eu voltei, ó, papai e a mamãe entrou, ó, voltaram e daí por diante. Mas assim, eu não. Como é que eu vou virar pro Fernando e dizer, Fê, isso aqui é uma tela. E são cores que estão passando aqui, mas não é de verdade. Isso é só um balé de cores que estão passando aqui. Não se envolva emocionalmente. Essa não é a realidade tal como ela é. Eu tô na cena e tô vendo. Se eu falar isso para ele, vai fazer sentido? Quais são os meios hábeis que eu vou fazer ao longo da minha vida para trazer condições para que ele possa conhecer a realidade tal como ela é? Pelo menos essa primeira realidade do filme. Para depois entender a realidade da vida como sendo uma realidade delusória, porque a diferença entre ilusão e delusão é isso. Na delusão eu acredito que aquilo é verdade mesmo. Enquanto eu estou vendo filme, eu estou no mágico, eu sei que aquilo é um show de ilusionismo. Eu me envolvo, mas eu sei que aquilo não é verdade. Mas na delusão, não. Eu estou acreditando que aquilo é verdade. Essa é a experiência do Sr. Buda. O quanto, quais são os meios hábeis que ele desenvolve para mostrar essa visão errônea que você tem, ela te faz sofrer.
Esse é o ensinamento do Sr. Buda. Eu estou dando toda essa volta para dizer, quando nós estamos falando em práticas de purificação, eu estou falando purificação de uma visão, de uma maneira de perceber a realidade. E eu vou utilizar toda a prática da divindade para desconstruir essa maneira engessada de perceber essa realidade como verdadeiramente existente e real, tal como ela parece ser, mas não é. É disso que se trata os ensinamentos do Sr. Buda. E então, voltando aqui na digressão, o Trangu Rinpoche está dizendo, tem várias formas diferentes de você quebrar essa rigidez, rachar no meio essa maneira convencional de perceber a realidade. Ele está dizendo, tem as das escolas Nyingma e das escolas Sari. Se alguém, por exemplo, tivesse uma doença nos olhos, essa poderia ser tratada por meio de um procedimento cirúrgico ou poderia ser tratada por meio de medicação. Qualquer que seja o caso, o que quer que esteja obscurecendo a visão será removido. Da mesma forma, apesar de os métodos variarem um pouco, o foco das práticas das etapas da criação, tanto o Sarma quanto o Nyingma, é idêntico, o propósito é o mesmo. Essa é a realidade tal como ela é. Seguido o texto, eu confesso que ele fala em seguida o texto, apresenta uma descrição, é difícil localizar exatamente qual instância ele está falando, mas vamos seguir aqui o comentário. Em seguida, o texto apresenta uma descrição de como funciona a prática da etapa da criação. O tipo de prática da etapa da criação, que o texto utiliza como exemplo, é basicamente um modelo Nyingma. Então, ele está usando aqui um formato Nyingma de prática. Mas você terá uma ideia do procedimento da etapa da criação, né? Quer dizer, isso equivale a qualquer etapa de criação. A característica distintiva de uma abordagem Yin, uma etapa da criação, é o cultivo dos chamados 3 samadhis ou 3 absorções meditativas, que, em geral, quando a gente está fazendo as práticas aqui no KPG, salvo engano, elas não aparecem exatamente como é descrito aqui no texto. Não vou puxar sardinha para o lado de ninguém aqui, mas quem fez o retiro de Tara Branca tem ali uma referência do que é o modelo de uma prática como essa que o texto está fazendo referência de uma prática Nyingma, que se refere a esses 3 samadhis, ou 3 absorções meditativas. O que é isso? O primeiro samadhi está conectado ao Dharmakaya e se chama Samadhi da talidade, que consiste essencialmente na meditação na vacuidade. Quem se lembra do texto da prática de Tara Branca, a gente vai começar a prática, a gente vai tomar refúgio, gerar bodhicitta, toda a prática de em geral, né, do budismo Vajrayana, começa por tomada de refúgio, geração de bodhicitta, e aí, em um determinado momento, você faz o mantra Om Sobawa Shuddha Sarvadharma Sobawa Shuddhoham. A gente faz essa recitação desse mantra, por exemplo, na prática de Mahakala, mas ele não aparece exatamente como o texto traz aqui. Então, assim, eu vou fazer Om Sobawa Shuddha Sarvadharma. Então, assim, no Buda, no Dharma, na Sublime Assembleia, tomo refúgio até o despertar, pelo mérito resultante da prática da generosidade, das demais parâmetros, posso o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Eu vou tomar refúgio, gerar bodhicitta. Alguns textos vão trazer uma liturgia da tomada de refúgio, geração de bodhicitta de uma forma diferente. Você pode tomar refúgio nas 3 joias e nas 3 raízes. O texto vai detalhar um pouquinho as 3 raízes, que é o Guru, o Idan e os protetores. A gente fala pouco sobre as 3 raízes, mas o Trangu Rinpoche vai trazer algumas informações aqui. Talvez a gente não veja hoje, mas no próximo encontro a gente vai visitar isso. Então, tomada de refúgio pode fazer referência às 3 joias e às 3 raízes, Buda, Dharma, Sangha, Lama e Dans protetores. Pode ser só no Buda, Dharma e Sangha. Pode ser no Buda na forma do Guru. Pode ser na natureza última do mestre, que é a mesma que a sua, essa maneira mais profunda de se tomar refúgio, na sua própria natureza de Buda. Tem várias formas diferentes como isso vai aparecer nas liturgias. Aí pode ter, por exemplo, uma recitação das 4 incomensuráveis, uma prática rápida litúrgica e daí por diante. Pode ser que tenha uma primeira visualização acontecendo, enfim, tem uma primeira etapa e em um determinado momento você vai fazer Om Sobawa Shuddha Sarvadharma Sobawa Shuddhoham. Nesse momento, tudo se dissolve. E você vai começar a prática no estado natural da mente. Esse é o samadhi
da talidade, que está diretamente relacionado ao Dharmakaya. Porque esse corpo de Buda Dharmakaya, ele está diretamente relacionado ao aspecto vacuidade da mente. Isso é Dharmakaya. Não reifique o Dharmakaya na forma de Doji-chan, por exemplo, que é o Buda que está aqui na frente, né? Como sendo uma coisa em si. O Dharmakaya é vacuidade. Só que a gente sabe, não é um nada. Mas esse é o aspecto da Dharmakaya. Então, eu vou dissolver tudo e começar a prática da divindade no estado natural da mente. Uma insubstancialidade, que não é um nada, porque intrínseco a ela há os outros aspectos da mente, né? O aspecto claridade, a capacidade de manifestação e a lucidez intrínseca. Isso está diretamente relacionado a Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Mas, enfim, vamos detalhar aqui essa perspectiva da prática da divindade, trabalhando com os 3 corpos de Buda numa perspectiva Nyingma. O primeiro samadhi, conectado ao Dharmakaya, se chama samadhi da totalidade, que consiste essencialmente na meditação na vacuidade. Veja, purifica e tem correspondência com a morte na vida passada. Gente, eu não dou ponto sem nó, hein? Eu falei de um monte de coisa aqui antes. Tragam aquilo tudo que eu falei para vocês na perspectiva do que eu estou dizendo agora, sobre uma lógica de atemporalidade. No sentido convencional, há uma perspectiva de uma vida passada e de uma vida futura e daí por diante. Mas eu estou indo para o estado natural da mente. E, de certa forma, essa prática ela tem a perspectiva como um meio hábil de purificar a minha vida passada. No momento em que eu recito Om Sobhao Ashuda Sarvadharma Sobhao Ashudoham e pratico e vou para o estado natural da mente, essa prática do modo sutil tem a ver com a purificação na vida da vida passada. A morte da vida passada. Até o momento em que as aparências da vida passada se extinguiram e há uma experiência de absolutamente nada, que é semelhante ao vazio. É o momento em que todos os elementos se dissolvem, uma pessoa convencional ela cai numa total opacidade mental, porque dissolveram todos os elementos. Um grande praticante ele vai pegar esse momento e vai fazer a prática da claridade. São os grandes professores que morrem no estado meditativo, fazem a passagem no estado meditativo, e quando se dissolvem todos os elementos, o que resta? Só a lucidez. Somem todos os elementos, ele está no estado de claridade. É o momento em que, né, assim, vamos dizer, a claridade filho se une à claridade mãe e daí por diante. Então, é nesse estado. Convencionalmente, as pessoas que não têm esse nível de realização dissolvem todos os elementos, pessoas é dada literalmente como morta, o corpo vai esfriar, morte. O grande praticante não, ele vai ficar um grande realizado vai ficar 3 dias e meio no estado de prática de clara luz. E nesse momento ele alcança o estado de Buda. Essa prática, quando eu estou dizendo na prática de Tara Branca, por exemplo, Om Sobhao Ashuda Sarvadharma Sobhao Ashudoham, eu estou me familiarizando com essa experiência de morte e clara luz. É isso que eu estou fazendo na prática. Em seguida, essa meditação na vacuidade, que é o samadhi da talidade, corresponde ao Dharmakaya, está a meditação na compaixão, que tem as características de uma ilusão mágica. Isso se chama samadhi de manifestação. Esse samadhi de manifestação significa o quê? E isso foi muito curioso, porque há uma semana atrás, eu estava fazendo, por isso que eu não estava aqui, eu não fiz a prática, eu estava fazendo o caminho da liberação 5 com o Mingyur Rinpoche, que é a prática de Tara Branca. Ele dá todo o caminho da liberação e o 5 é a prática de Tara Branca. E ele estava. Então foi o retiro de sexta a segunda passada, por isso que eu dei os ensinamentos e fui correr lá para o retiro, que foi online, né? E ele estava explicando justamente esse samadhi, e essa é uma informação que eu não sabia. Quando você faz a dissolução de Om Sobhao Ashuda Sarvadharma Sobhao Ashudoham e vai para a talidade, num instante você vai ter, por exemplo, na prática de Tara Branca, um som. Você não visualiza som, mas é como se manifestasse o som rum, uma vibração. E desse rum vai se manifestar um domo, que é o círculo de proteção Vajra,
com todos os Vajras no chão, é um círculo intransponível e com um círculo de fogo ao redor do domo de proteção. Dentro dele vai se manifestar na prática Tara Branca a letra Drum, que se manifesta no palácio, aí Lotus, Lua, letra, a gente vai ver o que é isso. Mas essa manifestação do domo de proteção e do círculo de fogo, isso tem a, que eu vou visualizar, isso tem a ver com Samadhi de manifestação, que corresponde ao Sambhogakaya, e está diretamente relacionado, na explicação que o Mingyur Rinpoche trazia, à manifestação da Bodhicitta última. Por quê? Quando o praticante alcança a realização num primeiro boom, de uma primeira terra de Bodhisattva, ele tem uma realização. Não é uma experiência que é fugaz. Ele realizou, aquilo de certa forma se torna o modo de ser dele, quando ele realiza a natureza da mente. O que a gente costuma dizer? Surge, se manifesta a bodhicitta última, não é mais a bodhicitta relativa. Na medida em que ele reconhece a natureza dos fenômenos e percebe o engano da experiência de todos os seres, de tomar a realidade tal como ela é, e por isso sofrerem, naturalmente desabrocha um coração compassivo. Isso é a bodhicitta última. Isso ganha a expressão manifesta na prática da divindade do domo de proteção, com um círculo de fogo protegendo, como sendo um espaço de total proteção, sendo a expressão sutil, Sambhogakaya, da bodhicitta última. Um aspecto compaixão. Olha que coisa linda. É isso que a gente está visualizando. Quando eu estou visualizando, então, o texto vai dizer, corresponde ao Sambhogakaya e purifica a experiência subsequente do bardo, a experiência que se tem após a morte na vida passada e antes da sua concepção nessa vida. Toda a experiência do bardo, a maneira de eu purificar essa experiência é por meio dessa visualização como expressão manifesta do Sambhogakaya e, como diria o Mingyur Rinpoche, como sendo a manifestação da bodhicitta última que surge no momento em que o praticante alcança esse nível de realização. Então isso é a manifestação do Sambhogakaya. A função desse segundo Samadhi é de estabelecer uma conexão entre o Dharmakaya e a manifestação completa ou grosseira do Nirmanakaya. Portanto, conforma a base, o prelúdio para a geração da mandala. Todo aquele ambiente no qual a mandala da divindade vai surgir tem a ver com essa expressão manifesta do Sambhogakaya, que a gente visualiza, por exemplo, como o domo de proteção e daí por diante. E ele está dizendo, essa experiência Sambhogakaya que vai fazer a relação entre o Dharmakaya, que é a vacuidade, a insubstancialidade total, e a manifestação grosseira do corpo manifesto do Buda, que é o Nirmanakaya. O Buda Shakyamuni é um Nirmanakaya. Para nós, a prática do Nirmanakaya vai ser o quê? Vai ser a autovisualização da divindade. Então, o terceiro Samadhi, falei do primeiro Samadhi, que é o da talidade, o segundo Samadhi, que é o da manifestação. Isso eu estou falando, é uma parte pequeniníssima da prática da divindade. Quem se lembra, isso eu estou falando... se eu tiver que conformar em termos de tempo, normalmente a gente faz isso em 2 minutos e ninguém está falando que está fazendo, mas está fazendo. O terceiro Samadhi que está conectado ao Nirmanakaya se chama Samadhi da causa e consiste na visualização inicial da sílaba semente da divindade. Então, nesse momento, isso corresponde ao surgimento da consciência a partir do bardo e sua efetiva entrada no útero. Então, como é que a gente vai purificar, né? Purificar a experiência de realidade. Veja, não tem nada de errado em nascer no útero, não é impuro nascer no... Não é sob essa perspectiva. Porque o Buda Shakyamuni nasceu de um útero. O que nós estamos vendo é a dimensão que parece ser mais grosseira do corpo de Buda, que é o Nirmanakaya. O Mingyur Rinpoche vai dizer assim, no fundo, a manifestação de Tara Branca não é só na forma da divindade. Uma ponte para você cruzar um rio é a manifestação de Tara Branca. Um prato de comida, quando você está passando fome, é a manifestação de Tara Branca.
entende? Assim, é muito mais sutil, né? Assim, do que parece ser. Mas para nós, no contexto de uma prática da divindade, para purificar essa experiência de realidade que eu tenho quando eu estou nascendo num útero, eu vou fazer. É inconsciente isso, gente, não é convencional, mas quanto mais eu vou fazendo na prática, mais eu vou criando condições para uma visão que toma o renascimento num útero como sendo uma experiência grosseira e vou reconhecendo que essa experiência é pura desde sempre. Porque não há nada que esteja fora do seu lugar. A perspectiva da compreensão dos ensinamentos do Buda é perceber que essa realidade, tal como ela é nesse momento, ela é absolutamente perfeita, não tem nada fora do lugar acontecendo agora. É que eu queria que aqui não tivesse tão calor, eu queria que tivesse um ar-condicionado. Então eu quero que ele. Então parece ter alguma coisa fora do lugar, porque tá calor, porque podia estar mais fresquinho e tal. Então, eu quero transformar a realidade, tal como ela é perfeita, naquilo que aparentemente me gera uma experiência mais prazerosa, de fresquinho, não tá calor e daí por diante. Não reconhecendo que as coisas tal como são, elas já são perfeitas. Esse é todo o caminho dos ensinamentos do Sr. Buda. Voltando, para que eu possa conhecer então essa realidade pura de todos os fenômenos, em particular no nascimento de um útero, a gente faz essa visualização. Então ele está dizendo, o terceiro samadhi que está conectado ao nirvana, Kaya, se chama samadhi da causa e consiste na visualização inicial da sílaba semente da divindade. Isso corresponde ao surgimento da consciência a partir do bardo e sua efetiva entrada no útero. Portanto, concomitante à visualização da sílaba semente, visualiza-se o assento da divindade, que consistirá num lótus com disco solar e lunar, ou num lótus com somente uma lua ou um sol. Então, na prática de Tara Branca, a gente vai visualizar, né, dentro do domo, Vajra, um círculo de proteção de fogo. Da letra Drum se manifesta um palácio com 4 entradas, um palácio como se fosse um palácio de cristal, translúcido e daí por diante. E no meio dele vai ter a letra Pan, que se transforma num lótus, a letra A, que se transforma numa lua, a letra Tan, que se transforma num lótus marcado com uma letra Tan, e a partir daí luzes vão irradiar para todos os Budas fazendo oferendas, voltam, luzes vão irradiar, purificando todos os seres, e quando voltam, esse lótus, essa flor, né, com a letra Tan marcada, se transforma na divindade. Mas eu sou a divindade. Então, nesse momento, eu ressurjo como a divindade. Tudo isso tem a ver com o processo de purificação de um nascimento no útero. Você inicia imaginando esse assento de lótus, sol e lua. Isso tem correspondência com e purifica os elementos branco e vermelho, o esperma e o óvulo que advém do pai e da mãe, e que são a base física ou substancial do seu corpo físico. Então, veja, cada um desses elementos que vão gerar uma vida, na sua forma pura, são lótus e lua. E a letra, que vai se transformar na divindade. Né? Então, o esperma e o óvulo que advém do pai e da mãe e que são a base física ou substancial do seu corpo físico. Então, logo acima, você visualiza a sílaba semente da divindade. Isso tem correspondência com e purifica a entrada de sua consciência no útero a partir do bardo no momento da concepção. Em seguida, visualize a sílaba semente se transformando no implemento característico da divindade. No caso de Tara Branca, é a flor. No caso de Mahakala, é o Kigu, né? Aquela faca, né? Que ele segura aqui. Enfim, cada divindade vai ter um implemento específico. Quando o implemento, em conjunto com a sílaba semente, se transforma no corpo da divindade, isso tem correspondência com e purifica o momento do nascimento. É o momento em que a flor marcada com tan se transforma em tara branca e eu me torno tara branca. Então, isso tem a ver com o momento do nascimento. Quando eu nasço, eu nasço a divindade já, a expressão manifesta da sabedoria. Tara branca. A gente já é tara branca, a gente já é Tirenzi, mas a gente acha que não é. A gente acha que é o Lamão Andu, que é o Pedro, que é a Sabrina, né? Mas eu tô retomando essa perspectiva de me aproximar, a experiência
livre de engano. E a divindade sendo a expressão manifesta da mente desperta, não uma divindade em si. Tara é a expressão da mente de Buda, a sabedoria, né? Tara é dita que é a mãe de todos os Budas, porque Prajnaparamita é o meio pelo qual a mente de Buda se revela. Tendo visualizado a si mesmo como uma divindade, você imagina as 3 sílabas Om, Ai, Hum nos 3 lugares do corpo da divindade. Divindade que é você. Você é uma autovisualização. Isso purifica os hábitos do corpo, palavra e mente dessa vida. Esse procedimento é característico da escola Nyingma, tendo início com os 3 samadhis e culminando na geração gradual da divindade, desde a sílaba ao implemento e seu corpo inteiro. Então, esse samadhi vai até o momento que você se visualizou, você está tá experimentando esse samadhi da causa, que ele chama. Aí ele traz uns outros detalhamentos que aí eu acho que é muito particular, só por rigor aqui e respeito ao ensinamento do Trangu Rinpoche, eu vou fazer a leitura, mas começa a ficar muito particular aqui. Nos tantras da escola Sarma, frequentemente encontramos a geração do detentor do Vajra causal e o detentor do Vajra resultante, que é uma forma diferente de geração da divindade. São formas diferentes de você fazer a geração da divindade. Primeiro, através de um procedimento gradual, a divindade é gerada como detentora do Vajra causal. Essa primeira forma da divindade é gerada para purificar o processo de morte na vida passada do praticante. Então, a forma de detentora do Vajra causal, que foi gerada da divindade, se dissolverá em luz e se tornará uma esfera de luz. A partir dessa esfera, a divindade é gerada uma segunda vez e essa divindade é chamada de detentora do Vajra resultante. Essa visualização tem correspondência com e purifica o surgimento do corpo mental no bardo, bem como a entrada dessa consciência que surgiu como um corpo mental no útero, o processo de gestação e nascimento. Os detalhes dessas práticas podem variar bastante. Por exemplo, em algumas práticas com detentores de Vajras causais e resultantes, quando surge o detentor do Vajra causal, as demais divindades da mandala emanarão a partir do espaço secreto da consorte da divindade principal. Então, o detentor do Vajra causal, pai e mãe, se dissolverá em luz e se tornará uma esfera de luz. Nesse momento, as Dakinis e as outras divindades emanadas do secto farão o pedido à divindade central, agora na forma de uma esfera de luz, para que emerja da vacuidade para o benefício de todos os seres. Como resposta a esse pedido, aquela esfera de luz se transformará nos detentores do Vajra resultante. Além disso, em algumas práticas, em vez de recorrer aos detentores do Vajra causal e resultante, o fim da vida passada é purificado ao visualizar a dissolução gradual das 3 sílabas Om, Ai, Hum. Essas correspondem aos estágios da morte chamados aparência, incremento e realização. Assim, há muitas variações dentro das escolas Sarma no que diz respeito às práticas da etapa da criação. Seja a prática do estilo Nyingma ou Sarma, uma vez que a divindade tenha sido gerada por completo, em geral você visualiza que a partir do seu coração, como sendo a divindade, raios de luz emanam e convidam a divindade de sabedoria, que é o Yeshe Sempa, que são de fato a divindade. Então, concluída essa etapa, né, desses samadhis e autovisualização, o que tem, por exemplo, na prática de Tara Branca? Do seu coração enquanto Tara Branca, irradia um raio de luz, chamando Tara Branca em Tara Branca mesmo. Tara Branca. Eu sou Dantsik Sempa, que a divindade de compromisso, digamos assim, que é a autovisualização, o meu exercício de autovisualização, e um raio de luz invoca Tara Branca e este sempre, o corpo de sabedoria mesmo, a efetiva expressão manifesta da sabedoria na forma de Tara Branca, que é de fato a divindade. Você imagina que eles são convidados e se dissolvem em você. Nesse momento você relaxa na confiança de que os Yeshe Sempa de fato entraram em você. Isso tem a ver com a perspectiva de transcender uma lógica de dualidade. Eu me visualizei como a divindade em si está ali na frente, a expressão manifesta da sabedoria está ali na minha frente, e num determinado momento eu visualizo que essa expressão manifesta da divindade se dissolve em mim mesmo para dissolver a perspectiva de que tenho eu aqui e tem uma divindade lá em cima. Não. A sua própria natureza é a sabedoria.
Portanto, nesse momento, você se torna Tara Branca, e o corpo de visualização, né, corpo Dhamsik Sempa, que é a tua visualização, e a expressão manifesta da sabedoria são a mesma coisa. E aí você vai fazer louvações, a recitação dos mantras e daí por diante. Você imagina que eles nesse momento você relaxa na confiança de que os Yeshe Sempa de fato entraram em você. Isso tem correspondência com e purifica o processo de aprendizagem pelo qual passamos após o nascimento. Depois disso, em geral, você voltará a convidar os 5 Budas masculinos e femininos que conferirão a você a iniciação como sendo a divindade. Quando a gente está fazendo a prática de Tara Branca, você visualiza que os 5 Budas, com as suas respectivas consortes, as consortes, as Budas femininos, emanam, elas se posicionam na sua frente, elas vertem o néctar, né, cada uma das 5 cores, sobre a sua cabeça, preenchendo o seu corpo como sendo a divindade, e aí quando o excedente vai se tornar a Amitabha no alto da sua cabeça, todos os Budas femininos se dissolvem nos Budas masculinos, todas as divindades, Bodhisattvas, protetores, se dissolvem nos Budas, que dissolvem no Buda Amitabha, e o Buda Amitabha se dissolve no Buda Amitabha que está no alto da sua cabeça, e nesse momento você é Yeshe Sempa, recebendo todas as iniciações com o Buda Amitabha, Yeshe Sempa no alto da sua cabeça. É o final da visualização. Nesse momento, você é Tara. Tem que... A diferença não é tipo, eu sou Tara. Será que eu sou Tara? Não. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Se você se relaciona com a prática como sendo, legal, uma visualização, e acha que não, você tirou do teu coração a tua essência. Você é Buda. Mas você acha que não, que isso é só um exercício. E aí você coloca a Tara Branca fora de você, o Tirenzio, daí por diante, nem é a sua própria natureza. A gente só está se familiarizando com aquilo que a gente já é. Todos esses meios hábeis para voltar para aquilo que a gente já é. O texto vai dizer. Depois, em geral, você voltará a convidar os 5 Budas masculinos e femininos que conferirão a você a iniciação como sendo a divindade. Isso é feito para purificar a sua herança familiar. Olha que bonito isso. Tudo que você herdou dos seus pais. Então, haverá homenagens, oferendas e louvações. E você mesmo como a divindade. Então, a gente visualiza que todas as divindades de sabedoria rendem homenagem à Tara Branca, porque você, nesse momento, está, né? Tá com o sino. A função dessas etapas da criação é de purificar todas as interações ao longo desta vida com os diversos objetos de experiência, incluindo suas posses e daí por diante. Veja, então, quando eu estou me visualizando como Tara Branca e todos os seres de sabedoria estão rendendo homenagem a mim, então, é para eu dissolver a visão grosseira que eu tenho das experiências da minha vida cotidiana. É para isso que eu faço essa visualização. Em resumo, cada passo da prática da etapa da criação é pensado para ter correspondência com e purificar algo sobre o qual projetamos impureza. A gente imagina que essa é uma experiência impura de realidade, né? Assim, e eu não reconheço que aqui nessa sala tem alguns Tirenzis citados aqui, e que tudo aqui é perfeito, que isso aqui, no fundo, é a expressão de uma mandala pura, vinculada à linhagem Champakagya, a todos os Budas. Não, a gente vai experimentando essa realidade, deixando escapar a perspectiva perfeita e pura. A prática da divindade tem essa perspectiva de me aproximar daquilo que já é desde sempre. Sempre foi, mas a todo instante escapa da minha realidade. Então, a ideia é resgatar essa perspectiva desde sempre perfeita da realidade. A gente viu aqui até o momento em que a gente se visualiza perfeitamente como a divindade. Depois a gente vai ver o Triângulo Rinpoche falando um pouco sobre a recitação do mantra, o que isso purifica quando a gente está fazendo a acumulação do mantra. Vai falar um pouco sobre a natureza das divindades, e aí depois ele vai responder algumas perguntas. Eu só queria trazer para a gente encerrar uma pergunta para não deixar vocês no vácuo em relação a isso,
porque eu estou fazendo uma referência à prática de tara branca que alguns de vocês não conhecem, né? Então, um dos alunos do Trango Rinpoche, quando ele deu o ensinamento, perguntou, né? Considerando que o Idan é inicialmente visualizado externamente e somente mais adiante, na prática, que você se torna divindade, isso significa que todas as diversas purificações do nascimento pelo útero e bardo anteriores e a morte anterior ocorrem no momento da visualização do Tcherenzi externo. Então, por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque é prática de Tcherenzi que a gente vai fazer aqui depois, né? Então, ele tá querendo entender tudo isso que o Trango Rinpoche falou, da visualização, dos 3 samadhis e tal, numa prática como de Tcherenzi que não tem tudo isso. Então, por isso que eu estou trazendo essa pergunta para vocês. Vocês falam, tá, mas o Lama falou um monte de coisa aí que, cadê isso na prática de Tcherenzi, né? Como é que eu purifico? Então, quando surge o Tcherenzi externo, porque lembra, né? A gente está fazendo sobre a minha cabeça, de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, está a Silabari, que se transforma no Supremo dos Novos Tcherenzi. Branco, luminoso. Então, ele está falando, no momento que o Tcherenzi externo aparece, é o momento em que eu faço todas essas purificações de útero, nascimento por calor e tal, porque não tem essa fase na prática de Tcherenzi, de eu logo me autovisualizar, né, a partir de um domo, um lótus, lua, uma sílabari, e eu me transformo em Tcherenzi como uma forma de purificação de nascimento, né? A gente não faz isso na prática de Tcherenzi. Eu visualizo Tcherenzi no alto da minha cabeça, aí luzes vão irradiar de Tcherenzi, e aí todos os seres vão se transformar em Tcherenzi. Como é que é, então, na prática de Tcherenzi? É o que o aluno está perguntando. E o Rinpoche vai responder. Através do poder da sua fé em Tcherenzi, visualizado acima de você, num certo momento da prática, você e todos os seres assumem a forma de Tcherenzi. É o que a gente faz, não é? Nesse caso, a visualização de si mesmo é a forma da divindade completa num instante de lembrança. Então, não há nenhuma correlação específica aqui quanto a que momento da prática purifica qual evento. Tá? Não há esse detalhamento na prática de Shirenzi. No entanto, pode-se dizer que, quando você se torna divindade, isso está purificando este nascimento. Tá? Então, é uma maneira de você praticar muito mais resumida a prática de Tcherenzi, que não há esse detalhamento, onde há uma correspondência direta com o tipo de nascimento. O que ele está dizendo aqui, você vai visualizar Tcherenzi, luzes vão irradiar. Quando você se torna Tcherenzi, sem haver esse tipo de detalhamento, nesse momento, a partir da tua fé e daí por diante, essa visualização também tem o condão de purificar esse seu nascimento, essa forma de nascimento. Tá bom? Então, eu fiz questão de trazer, porque vocês, no caminho aí de vocês, de prática, vocês eventualmente vão poder se deparar, como alguns já se depararam com a prática de tara branca, o Rinpoche deu iniciações sobre a prática das 4 divindades, a prática de Mahakala, síntese, ela não traz um detalhamento, mas ela é um pouco mais detalhada que a prática que a gente faz no retiro. Ela tem todo esse detalhamento, e várias outras práticas de divindade vão trazer esses detalhamentos que eu trouxe aqui. Não é o que a gente tem em Tcherenzi, o que não torna Tcherenzi uma prática menor. Pelo contrário, o Trango Rinpoche está dizendo aqui que é a tua fé, é o teu engajamento que vai ser o elemento fundamental para purificar a sua visão errônea. Os meios de se fazer isso podem ser mais ou menos detalhados, o que em si não hierarquiza as práticas. Guardem isso. No entanto, no caminho de vocês, vocês vão poder se deparar com outras práticas das divindades, e a título de registro e de didática aqui, eu fiz questão de trazer esse detalhamento para, quando isso acontecer, vocês de alguma forma saberem do que se trata. Né? Pode ser que hoje vocês ainda não entraram em contato com uma prática como essas, mais detalhada, mas no futuro, quando entrarem, olha, eu me lembro, Lama Bangdu explicou, a partir dos ensinamentos do Trango Rinpoche, mais ou menos do que se trata, para que serve esse meio hábil, tá bom? Quando teremos o retiro de estágio? Não sabemos, né? Quem manda nisso? Ninguém manda nisso, não tem ninguém mandando. Não, não, o ideal, assim, a gente tem... o ideal foi o que eu comentei quando a gente fez, né? O retiro, você estava aqui no retiro de Tara Branca quando teve. Isso foi bem incipiente, teoricamente, perto do conhecimento que tem. Você já fez, o pessoal de São Paulo já fez e tal, mas o fundamental, eu conversei isso com o Lama Trindê,
é que haja uma iniciação, para as pessoas terem a iniciação de tara branca e daí por diante. E isso é uma coisa, é uma avaliação que quem, aí, não é quem, mas quem faz, assim, é o Rinpoche, né? Assim, quando o Rinpoche vem, ele avalia, assim, que iniciações são importantes os alunos receberem, né? Então, a gente confia muito nessa percepção. Em geral, a gente faz aqui as práticas de tara verde, tirenzi, mahakala, e que não são melhores nem piores, são formas diferentes de se praticar. Então, se for pertinente em algum momento que seja dada a iniciação de tara branca aqui para nós, será maravilhoso. E aí sim faz sentido, porque a, o caminho correto mesmo, porque aqui já foi dada a prática de a iniciação de tara branca há muito tempo atrás, né? Ah, foi o Lama Rinchen, se eu não me engano, que é um lama que está no, eu acho que foi ele, posso estar errado, mas que ficou muito tempo no Havaí, faleceu há uns 2, 3 anos atrás, mas já foi dada a iniciação de tara branca aqui. Algumas pessoas já receberam e daí por diante, mas o ideal é que haja uma iniciação, um mestre dando, e isso acontecendo, a gente pode combinar, né? Mas essas causas e condições, é importante que elas estejam reunidas. Pedro. Na prática de si, não sei se eu estou certo, mas parece que quando a gente termina a acumulação, dissolve tudo na capacidade, permanece no estado natural, me parece que isso é a purificação da morte da vida anterior, né? Assim, quando se cai na opacidade mental, no caso, uma experiência ordinária, é uma escuridão total, mas quando a gente medita no estado natural, a gente treina em perceber a clara luz. Seria isso. E só um detalhe, assim, veja, e na fase de dissolução, a prática de Tirenzi, ela não tem esse nível tão detalhado de elaboração, outras práticas vão detalhar mais, mas você vai treinando o processo de dissolução dos elementos, né? O elemento água, no elemento fogo, ar, enfim, todo esse processo de dissolução, então as luzes se dissolvem no palácio, que se dissolvem no corpo, que se dissolve na letra, a letra de baixo para cima, de cima para baixo e tal. Tudo isso tem a ver com esse processo de morrer para você, de novo, voltar para não é, de novo, é aquilo que eu estava, é esse trocadilho com o tempo que eu estava querendo dizer, voltar, só que não, porque você parte, né, do estado natural da mente para voltar para o mesmo. Não tem um outro estado natural da mente. É desde sempre, né? O que eu faço é ir olhando para as experiências da realidade a partir de uma outra perspectiva para ir reconhecendo o seu aspecto puro para voltar nesse estado natural. Até o momento em que eu nem preciso partir de um estado natural para voltar para o estado natural, mas eu reconheço que o que está acontecendo aqui agora é absolutamente puro. Essa é a visão de um Buda. Ele não vai ficar só confinadinho no momento que eu dissolvo todas as experiências. Ele vai é um modo de ser, ele vai se relacionar com a realidade, não tem mais sessão e interseção, momento de criação e dissolução, essas dualidades todas, a ideia é quebrando elas para você entender. Já está acontecendo agora, entendeu? É isso? As outras etapas de volta, né, se autovisualiza, em aparência física dos demais. Então, o corpo do nome. Parece que purifica também a experiência do barro, a experiência do útero. Porque tudo isso na prática de Teresa está contemplado. A questão é que quando eu volto nesse estado, eu volto aqui sob a perspectiva de conhecendo a realidade agora como sendo pura, entende? E aí, Lama, deixa eu complementar assim. Quando a gente sai aqui do Cabeça, falou que é uma mandala pura, tá? Mas lá fora também a gente pode levar essa percepção para fora também, né? E não ficar naquela depressão pós, será, pô, agora eu vou ter que voltar para o samsara,
Esse é o, tem que, a gente tem que sair dessa clivagem, dessa lógica de dualidade que eu sou aqui, né, o praticante, aqui está o centro budista e lá fora está o mundão. Tipo, a ideia é encharcar a maneira de ser no teu cotidiano e daí por diante, exatamente como a gente é aqui. O problema é que a gente é isso, ó, eu tô vestido de lama, e depois quando eu volto pra minha casa, eu vou botar minha bermuda, eu vou jogar bola com meu filho. E aí eu acho que é diferente. Essa é a armadilha. Não é. Eu tô jogando bola, e ao mesmo tempo, enquanto eu tô jogando bola, eu tô praticando Dharma, e eu tô comendo e eu tô praticando Dharma. E você pode ir transpondo todas as experiências da realidade. Dessa forma, quando a gente vai almoçar, a gente oferece, né? A gente faz aquela oração inicial, a gente purifica aquele alimento e a gente imagina que está alimentando todos os Budas. Tem uma prática que se chama Zatum Chinlab, que a gente faz no retiro, em que assim, você vai reconhecer que é, em cada poro do seu corpo existem tantos Budas quanto existem todos os seres, e toda a comida que entra está alimentando todos os Budas. Imagina toda a tua flora intestinal com trilhões e trilhões de microseres. Então, são micro-budas ali. Quando você come, você faz oferendas para todos os budas que se regozijam. Então, a ideia é você fazer uso desses meios hábeis para enxergar a realidade de forma completamente diferente. Então, assim, eu jogando bola com meu filho, é o Buda, Rafael Veiga do Palmeiras, jogando bola com o Buda, o Everton do Pop. Tipo assim, sai dessa visão de que não, aqui eu só sou eu grosseiro jogando bola com meu filho, entendeu? É isso que faz a gente densificar uma realidade que não é mais real do que essa que a gente está vivendo aqui, mas a gente acha que só acontece, só está acontecendo quando eu estou visualizando e daí por diante. Não, toda a experiência na vida é um momento da gente reconhecer a natureza da mente e ir quebrando essa clivagem, né? Do puro, do impuro, do aqui é o certo, aqui é o errado e daí por diante. Mas precisa alcançar profundamente esse ensinamento para imaginar que, bom, então eu posso fazer qualquer coisa, isso não traz consequência nenhuma. Não é assim, né? Porque se eu achar que eu posso sair, se eu dou conta de sair daqui, encher a cara e não perder a visão pura, também não tem problema nenhum, mas eu dou conta. Tem uma experiência que é muito característica. Uma vez tinha um aluno do Trungpa Rinpoche. E aí o Trungpa Rinpoche é um mestre de louca sabedoria e tal. Não sei. Aí parece que estava lá numa balada e daí por diante. E o Trungpa tinha tomado todas, experimentado tudo e daí por diante. E aí, na balada ali, o aluno passou e viu o Trungpa no chão, bêbado, drogado e daí por diante. Aí ele, cara, isso aqui é um mestre, tal, não sei o que. Aí o Trumpa só olhou para ele assim. Como ele experimenta isso? Se você é capaz de experimentar tudo o que você quiser e não perder a visão pura, não tem cerveja, não tem, isso é bobagem. Mas quem consegue, né, assim, assistir televisão, como no exemplo do meu filho, e não perder a perspectiva pura daquela realidade, né? Desde criança, veja meu filho, eu também, vendo o jogo do Palmeiras e daí por diante, tá? Quanto que eu imagina com droga e daí por diante se eu vou conseguir manter esse estado de lucidez? Mas um grande praticante, aquilo faz cócega para ele. Ele está diante de várias experiências, mas ele não perde a lucidez. O praticante Vajrayana, ele olha as histórias de todos os Mahasiddhas, o que eles faziam, entendeu? Mas para ter esse nível de realização e experimentar essa realidade sem deixar que isso atrapalhe a sua visão pura das coisas, precisa ser um grande praticante. Como não é o meu caso, vou dizer, por isso a gente acumula mérito, faz as 10 práticas virtuosas, 10 práticas não evita as 10 práticas não virtuosas, faz as práticas das divindades. Todos esses são os meios hábeis que o Buda deixou para que a gente possa cada vez mais ir se familiarizando com a nossa natureza de Buda. É isso. Lama, Tudo bem, gente? Oi. assim,
essa ideia da bodhicitta última, com o domo de proteção e o círculo de fogo, em última instância, seria compaixão como proteção? Dá para você falar um pouquinho mais sobre isso? É uma compaixão, Bia, que ela é inquebrantável, ela é indestrutível, entendeu? Essa perspectiva Vajra, por isso que é um domo Vajra, são Vajras todos intercalados e tal, impenetrável. É uma perspectiva indestrutível de uma visão plenamente compassiva. E num ambiente plenamente compassivo, puro, né, se constrói a ação. Toda a dinâmica se move pela compaixão. Então, tudo aquilo que se manifesta é a expressão manifesta da compaixão. É aquele ensinamento que eu sempre trago do Bokar Rinpoche, Do Bokar. falando que compaixão, que claridade e compaixão são sinônimos. Porque toda a dinâmica consubstancia o aspecto da compaixão em movimento. Então, tudo que vai surgir, a letra, a divindade, as flores, o palácio, tudo é expressão manifesta da compaixão, e uma compaixão indestrutível, entendeu? Entendi. Fez Obrigada, sentido? Lama. Fez todo. O Bokar já colocou isso lá atrás. Valeu, obrigada, Lama. Então é isso. Beleza, gente? Vamos fazer intervalo, então? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.